todos e todas, meu nome é Jaciele Soares, eu sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no Campus Salinas. E fui convidada pelo professor Admilson Prates, professor da minha instituição, para estar conversando com vocês sobre um tema que tem sido objeto de estudo meu durante a graduação, durante o mestrado e durante o doutorado, que é a história dos sentimentos e das emoções. Para tanto, e hoje especificamente, eu escolhi para estar discutindo com vocês sobre uma emoção e um sentimento que ele fez parte da minha vida acadêmica durante mais de 10 anos, que é o medo. Então eu quero propor hoje para vocês a gente pensar um pouco, refletir sobre o elemento do medo na nossa vida, na nossa existência como um todo. Segundo alguns teóricos, o medo, ele atravessa a nossa existência humana. E eu percebi isso ainda durante a infância e, no caso, mais durante a adolescência, quando eu entendi que eu tinha medo de tudo. Então eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de gato, eu tinha medo de fantasma, eu tinha medo de gente viva, eu tinha medo de gente morta, eu tinha medo de assombração, então eu tinha medo de tudo. E eu sempre me questionei que medo era esse, por que eu sentia tanto medo? Logicamente que na adolescência e menos ainda na infância eu consegui dar respostas a esses meus medos, né? Somente na vida adulta, já na academia, eu descobri que as emoções e os sentimentos, eles podem ser elementos, objetos de estudo. Em especial dentro de uma corrente teórica que na humanidade nós chamamos de história dos sentimentos. Os teóricos, né, dessa linha, ele vem propor o seguinte, que os sentimentos e as emoções, elas atravessam a nossa vida. Muitas coisas que nós decidimos na nossa existência, de ir ou não ir, de pegar ou não pegar, de decidir as coisas, elas são pautadas não necessariamente pela racionalidade, mas como naquele determinado momento e naquele tempo nós fomos influenciados por nossos sentimentos ou as nossas emoções. Teóricos e estudiosos, pesquisadores, eles não desqualificam a existência da racionalidade. Pelo contrário, eles defendem isso. Nós somos seres racionais. No entanto, nem tudo que nós decidimos, ele está pautado tão somente na nossa racionalidade, mas também pelas nossas emoções. E o medo, mais uma vez, ele se torna objeto de estudo para eu tentar entender como é que a experiência humana ela é atravessada pelo elemento do medo. O que isso significou, gente? Que a pesquisa e tudo aquilo que eu vier a falar, ela está dentro de uma perspectiva da análise do medo a partir de uma corrente histórica, né, antropológica, sociológica, filosófica. O medo enquanto campo da psicologia ou da psiquiatria, ela não faz parte da minha linha de análise. Então, o elemento do medo de eu estudar aqui enquanto sentimento e emoção a partir da experiência humana. Pois bem, então nós partimos do princípio, eu e os autores, no caso que eu estudei, que o medo ele faz parte do ser humano. Eu sinto medo, você sente medo. O medo ele é mutável, ele muda de acordo, por exemplo, com as experiências que nós temos. O medo ele não está estanque no tempo. E na mesma forma que ele é mutável, ele também pode passar por um processo de mudança significativa, ou ele pode ser eliminado. Quantos medos você tinha na adolescência ou na sua infância e que hoje não tem significado nenhum para você? Por quê? Porque o Krishnamurti ele vem falar, filósofo, que o medo ele só existe porque nós damos sentido e significado a ele. O que isso significa? Que a partir do momento que nós deixamos de dar sentido e significado ao medo, ele deixa de existir. Ou seja, o medo que nós temos é porque nós produzimos algo sobre ele. Eu tinha medo do escuro porque na minha mente algo iria me pegar quando eu passasse pelo escuro. Eu tinha medo de altura porque para mim, na minha imaginação, se eu subisse em cima de um telhado, eu poderia despencar e cair.
Isso pode acontecer? Sim, mas o campo da possibilidade é um campo apenas da ideia. Quando eu consigo racionalizar sobre esse medo, ele deixa de existir. Que é o que o Krishnamurti ele vem apontar. O grande problema do medo, né, ou dos medos, é porque nós, às vezes, trocamos o fato pela ideia. É apenas uma ideia de medo, ou seja, a ideia ela não é real, ela está apenas no campo da imaginação. A partir do momento que eu faço que essa ideia se transforma em fato, como possibilidade plausível, quando eu produzo sobre ela significado, significância, quando eu supervalorizo esse medo, ele passa a existir, não no campo da realidade especificamente, mas no campo da ideia. Se eu tenho medo de fantasmas, mesmo eu nunca ter visto um, mas eu potencializo a sua existência, eu nunca vou visitar um cemitério à meia-noite. Eu não aconselho a ninguém a fazer isso também. Mas eu não vou a um velório, eu não dormirei na casa, por exemplo, que tenha havido algum falecido, porque eu potencializo a existência, né, antes mesmo dele existir. Então, um dos grandes problemas para Krishnamurti é exatamente isso. No entanto, quando nós conseguimos desmistificar, racionalizar, entender e descobrir quais são os elementos por trás desse medo, ele deixa de existir. Outro ponto que o Krishnamurti ele aborda e que eu acho de extrema importância é que ele fala que o medo ele nunca anda sozinho, ele sempre está acompanhado. O que isso quer dizer, gente? Que quando nós sentimos medo, não é o medo, ele é gerado, movido, mantido por outro elemento. E ele coloca uma análise e traz um outro sentimento extremamente importante que me fez parar para pensar. O ciúmes. Ele fala... o ciúmes nada mais é que uma configuração do medo. Como assim, né? O ciúmes, ele é gerado quando eu sinto medo de perder algo ou alguma coisa. Quando eu potencializo o meu ciúmes em torno de uma outra pessoa, né? Porque eu sinto medo de perdê-lo. Ou seja, eu crio um espaço de comparação com outra pessoa. E quando eu não consigo controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, quando eu não consigo controlar quais são as mensagens que ele recebe no WhatsApp ou ela recebe no WhatsApp, gera-se um medo pela insegurança. Então, o ciúmes nada mais é que o medo do quê? De perder. E esse medo ele é gerado pelo quê? Pela falta de certeza e pela falta de segurança. E a falta de segurança é gerada pela falta de controle que eu tenho sobre a ação da outra pessoa, em específico o que o outro pensa. Ou seja, para Krishnamurti, o medo nunca está sozinho, ele sempre é acompanhado por outra questão. Um outro ponto que alguns autores colocam como de um problema extremo é quando nós trocamos o medo, trocamos a liberdade pelo medo. O que isso significa? Nós estamos vivendo em um momento da busca excessiva pela segurança, pela proteção, que nós potencializamos a ocorrência das coisas e nós trocamos a nossa liberdade por uma pseudo-segurança. Essa discussão quem faz é o Bauman, quando ele coloca que a modernidade e a pós-modernidade fez com que nós trocássemos as nossas casas por prisões. Então, quando eu entro em minha casa, eu aciono o portão, eu fecho, eu aciono o alarme, os detectores de movimento pela casa, o portão eletrônico, eu ligo para o guarda da rua para ele saber que eu já estou em casa, eu aciono as telas de proteção. A empresa que toma conta da pseudo-segurança da minha casa é a mesma empresa que me vigia. Ou seja, eu entreguei a chave da minha liberdade para um ser desconhecido, porque eu contratei os seus serviços. Então, o que o Bauman veio nos dizer? Que a modernidade, ela fez com que nós construíssemos guetos sobre nós mesmos, fortalezas, e nós trocamos a liberdade de sair pela rua, a liberdade de sentar no portão ou na calçada da nossa casa, pelo medo da violência.
ele não nega a existência da violência. O que ele traz como discussão é que quando nós sobrevalorizamos essa violência, nós prejudicamos a uma única pessoa, a nós mesmos. Um outro ponto que também é importante pensar sobre o medo é no que diz respeito às mudanças. O medo, como ele não anda sozinho, ele também não permanece o mesmo. Então, está em nós a potencialidade ou não de mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções. O Delumeau, ele vem falar que o medo, por um longo tempo, ele foi visto como um espaço da covardia. O ser, ele é covarde ao sentir medo. E necessariamente nós não precisamos pensá-lo tão somente pela covardia, mas exatamente como reflexo daquele momento que nós estamos vivendo especificamente. O que não significa que nós precisamos estar presos a ele. Então, o que é que o Delumeau ele vem trabalhar? Que nós somos esses sujeitos que os medos eles são construídos por nós, né? Os medos, eles são mantidos por nós. Os medos, eles podem ser mudados também por nós. E em algum momento, eles também podem ser eliminados por nós. Cabe a nós, aí isso já é o Krishnamurti, tentar entender qual que é o seu medo. Né? O que é que mantém o seu medo? O que é que te fez sentir medo? O que é que te mantém preso ao medo? O medo, ele pode ser sim um pressuposto de perigo iminente, mas ele também pode ser exatamente o elemento que te impulsiona em algum momento, né? Para você seguir avante. Bem, essa é uma das discussões que nós trabalhamos sobre o medo. Existem outras que nós podemos problematizar. Eu espero muito que tenha contribuído para nós descobrirmos o que é que nos faz enquanto humanos. Nós somos seres racionais, mas nós não somos somente isso, né? Existem outros elementos que compõem a nossa existência, entre elas nossas emoções e os nossos sentimentos. Qual deles fala mais alto na sua vida? Bem, um forte abraço e até a próxima!